Fala, gurias, boa tarde, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo que eu faço a pedido de uma seguidora. Achei bem legal, obrigada por interagir no meu último vídeo, né, da resenha do livro que eu fiz. E ela me pediu para me compartilhar como eu faço os resumos dos meus livros, né, que eu leio, porque, para quem não sabe, todo livro que eu leio, eu divido ele por capítulos, e eu leio um capítulo por dia e faço o resumo de cada capítulo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse resumo, o que que eu escrevo nesse resumo, que é muito importante, né? Porque depois, quando eu tô passando algum momento aleatório, uma ansiedade ou alguma dúvida que eu tenho espiritual, eu sempre vou falar, opa, eu li tal livro. Então eu vou lá e vejo o que realmente esse livro falava, os pontos e tudo mais. Então, vem comigo se você também tá curiosa para saber como eu faço esses resumos. Bom, meninas, a primeira dica que eu já dei, que é separar por capítulo. Eu estou lendo esse livro aqui, que é Como Orar. Ele, na verdade, eu estou lendo, para quem não sabe, tem um grupo de mulheres no WhatsApp, então eu estou lendo um capítulo por dia e mandando para elas o resumo e tudo mais. Só que eu não mando o resumo do meu caderno, e sim o resumo mesmo do contexto da história e tudo mais. Então, em primeiro lugar, você divide o seu livro, né, por capítulos. Aqui eu usei post-it mesmo. Em segundo lugar, eu tenho um caderno, acho que você já viu que eu tenho vários, né? Mas eu tenho um caderno específico para isso. Esse aqui é o meu caderno de resumos de livros e devocionais. A primeira parte é de devocionais e a segunda é de livros. Isso aqui é tudo resumo de livro, tá? Tudo resumo de livro, tá vendo? Ó. Então, esse é o primeiro passo. Eu gosto desse, é da DAC, para quem tiver interesse, porque as folhas dele são reposicionáveis. Então, quer dizer que ele é um caderno infinito. Então, acabou as folhas aqui, eu só vou comprar um refil e eu vou poder usar esse caderno o resto da vida. Então, essa é a minha primeira dica. Tem um caderno, não precisa ser esse, tá? Pode ser os mais simples. Antigamente, eu usava esse aqui, que eu mudei há pouco tempo, que é esse aqui, era o que eu usava antigamente. Você pode ver que ele tá até surrado, tadinho. Ó, eu usei ele e fazia a mesma coisa. Anotava, ó, tudo anotação, ó, capítulo 24, ó, tudo, anotava bem tranquilo mesmo. Alguns até comecei a fazer arte e tudo mais, mas bem tranquilo. Então, paguei R$15,90. Esse aqui foi 35, mas como eu disse, ele é infinito, além de que eu amo caneta preta. Então, ele com a caneta preta, ele tem as linhas brancas e o fundo dele é rosa. Então, ele é muito, muito legal. Quem tiver interesse em comprar, me siga no Instagram, Minha Caminhada com Jesus. E lá nos destaques tem um destaque só de links, onde você clica em cima e você compra. Então, segunda dica, tenha um caderno para isso. Então, tendo isso à vista, agora eu vou mostrar para vocês quais são as perguntas básicas, né? A gente vai fazer juntas, mas eu vou primeiro falar as perguntas e depois eu vou fazendo e vou falando para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for fazer um de cada vez e tal. Eu tenho como se fosse um cronograma que eu sigo, que é qual foi o ponto alto desse capítulo, né? Qual foi as partes, né? A parte do ponto alto desse capítulo, o que eu aprendi e as citações que me chamaram a atenção. Isso é as coisas que eu coloco de cada capítulo. Então, meninas, depois eu coloco aqui no caderno as perguntas, né? Nossa oração depende de quão sincera e profundamente oramos, esse é o tema que eu estou lendo. Daí, qual foi o ponto alto? Eu escrevo qual foi o ponto alto. Daí, Jesus nos ensina a pedir pelo pão, nananá. O que eu aprendi? Coloco aqui. E em seguida, que é a terceira pergunta, citações que chamaram a minha atenção. Gente, aqui agora até colocar uma observação. Eu nem escrevi porque eu escrevo muito. Eu sou aquele tipo, ó, vou mostrar pra vocês, que rabisca o livro inteiro. Eu até tenho muitos, porque não dá nem pra você dar de presente pra alguém o meu livro, porque eu gosto de, tipo, de não esquecer aquilo ali. Então, eu escrevo, além de eu fazer resumos, eu gosto de escrever aqui do lado, de falar o que mexeu muito comigo. Então, essa pra mim é a parte que eu mais gosto, de citar as partes que mexeram comigo.
Eu estou lendo esse livro aqui, que é Como Orar, eu tô amando, mas esse autor é muito complexo, então às vezes eu preciso ler uma, duas, três vezes para poder entender o contexto da coisa. Mas eu grifei várias partes, então feito isso, eu coloco aqui. E depois que eu terminei de fazer todo o resumo e tal, eu releio tudo que eu escrevi e releio também as partes que eu anotei que eu acho importante, porque como eu disse, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho. Não compartilho todos os livros, porque eu leio 4 livros por mês, mas eu compartilho o que Deus toca no meu coração, que eu acho que seja mais relevante ou importante. Ou compartilho o livro que tem a ver com o devocional que a gente faz, que eu também tenho essa parte do devocional. Mas é assim que eu faço todos os meus resumos, e eu acho muito importante, talvez você não quiser seguir esse cronograma, você pelo menos colocar, citar as situações que te chamaram a atenção, sabe, do livro, porque isso faz com que você realmente memoriza o contexto da história. Pelo menos o meu cérebro funciona dessa maneira. Por exemplo, se eu chegar aqui, não tem um resumo, mas eu li dessa parte aqui que eu grifei. Deste modo, quando ainda na escola do velhote passei a levar a minha fé a sério, tentei colocar o ensinamento em prática. A princípio pareceu fácil, logo porém a falsa consciência. Por quê? Porque eu já lembro o contexto, não? Ele estava falando que o que ensinaram para ele é que quando ele ora, ele tem que mentalizar aquilo que ele ora que Deus vai fazer. Só que muitas vezes ele orava e Deus não fazia aquilo e ele se sentia frustrado. Ele falava, opa, então eu vou ter que orar de novo, porque alguma coisa eu não coloquei certo. Aí aqui, em segundo lugar, eu grifo de outras cores, porque cada um eu coloco um contexto. Aqui, de laranja, normalmente como eu posso dizer, como o contexto da coisa. Daí em preto eu já coloco, tipo, quando ele cita algum livro, ele cita algo que ele aprendeu de uma terceira pessoa. Aqui ele citou. Se tão somente alguém tivesse lido para mim o alerta do artigo antigo de Walter Wilton, segundo o qual jamais devemos nos esforçar em oração por extorquir, entre parênteses, por destreza, aquilo que Deus não dá, mas ninguém o fez. E noite após noite, atordoado pelo desejo de dormir e muitas vezes em uma espécie de desespero, esforça-me por produzir as tais percepções. Então aqui isso ele aprendeu com o terceiro, então eu grifo dessa maneira. De amarelo, normalmente eu grifo algo que me impactou, né? Não é sempre essas cores, eu coloco aleatório, mas daí aqui no resumo eu escrevo o que cada cor significa, tá? Mas será que tal oração preliminar havia sido ela mesma atendida? Acho que eu tinha bom senso suficiente para dispersar essa pergunta. Do contrário, seria tão difícil começar a oração quando encerrá-la. Então, essa é a maneira que eu faço aqui de citar ali a terceira parte do meu resumo, que é as citações que chamaram minha atenção. Eu tenho também essa outra forma, que além de eu escrever todos aqui, no livro eu separo eles por assuntos, né? Que é algo que me edifica. Então, assim, esse é o resumo que eu faço do livro. Todos os livros eu faço esse mesmo esquema, porque como eu disse pra vocês, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que ler, eu tenho que reler e eu tenho que escrever pra mim colocar, aplicar, entende? Eu faço assim na Bíblia também. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar pra vocês como eu faço os meus resumos dos capítulos da Bíblia, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer resumo. Inclusive, se você não tá fazendo o estudo bíblico com a gente, hoje vai sair também o outro estudo bíblico. Então, eu sempre faço isso, eu leio, eu releio, eu pesquiso e depois eu faço o resumo. Para finalizar esse vídeo, lembrando que eu sei que muitas pessoas falam assim, nossa, vai dar muito trabalho. Eu quero falar para vocês que eu tento sempre dar o meu melhor para Deus. E assim, eu leio não aleatoriamente porque eu quero ler alguma coisa. Eu leio porque através desse livro eu quero ser edificada. Tanto é que, vou ser bem sincera para vocês, eu não leio livro que não tem uma abordagem cristã, ou não tem um autor que fale sobre Cristo, Deus, etc. Eu não leio livros mundanos, né? Tipo assim, livros que não são que não tem algum argumento que possa me edificar de alguma maneira. Até que eu não sou muito fã de romance, mesmo que seja cristão, porque às vezes tem uns que pra mim não tem nada a ver. Eu ultimamente
tenho lido alguns que realmente são edificantes, porque tudo eu quero aplicar na minha vida, tudo eu falo, opa, o que que eu posso aprender com esse tal autor, o que que eu posso aprender com outra pessoa sempre em Cristo. Eu sei que o melhor livro de todos é a Bíblia, mas eu leio por causa disso, porque eu gosto de ser edificada. Então, esse processo para mim é importante. Eu sei que dá um pouco mais de trabalho, tanto é que. Mas assim, vou ser bem sincera pra vocês. Eu consigo ler um livro, às vezes, em 14 dias, 13 dias, 10 dias. Então, pra mim não é algo difícil, é algo que você tem que criar hábito. Talvez você que não tenha essa constância em leitura, pode parecer, meu Deus, mas ela faz resumo de cada capítulo, e que não sei o que lá, mas é algo que você consegue memorizar. Às vezes eu faço terapia, então eu converso com a minha psicóloga ou com a minha psiquiatra. Quando eu vou na psiquiatra, ela fala, ai, o que você tá lendo? Tô lendo isso e aquilo. Ela, nossa, o que você aprendeu no último livro? Tipo, sabe, eu consigo lembrar. E quando eu não lembro, eu abro meu caderno, e daí eu, no meio da terapia, começo a falar, olha, teve essas partes aqui que me chamou muita atenção. Ela, mas por quê? Aí eu lembro, sabe, por que que aquela parte me chamou a atenção. Então eu acho que vale a pena tu tirar. E assim, parece que você tá fazendo um devocional, não parece que você tá lendo um livro. Parece que você tá num momento de devoção com Deus, porque muito dos livros tem passagem bíblica. Então, quando você tá ali lendo o livro, aqueles mesmo do Max, como é que é o nome dele, gente? Ai, Max alguma coisa, que eu tenho vários livros dele. Cara, é bíblico, é Bíblia. Ele, a imagem dela, é a Bíblia pura. Então, sabe, você ter esse momento de fazer resumo é bom, porque daí você já abre a Bíblia, você já entende o que, que ele estava querendo dizer naquele contexto. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer assim, tá? Eu faço parte de 4 clubes do livro, então, assim, tem tempo se eu trabalho fora, tá? A gente trabalha em shopping, eu tenho horário de shopping. Então, dá sim, sabe? É só que você tem que priorizar as coisas certas. E Jesus sempre é a melhor escolha. E você que começar a fazer esse método de resumos e tal, me diga se realmente você foi edificada, porque quando eu passei a fazer isso na minha vida, eu comecei a ver os livros de uma maneira diferente. Até hoje, na hora que eu compro, eu compro o livro de uma maneira diferente, sabe? Antes nossa, eu escolhia cuidadosamente o livro que eu fosse ler. Hoje em dia, eu meio que vejo assim um assunto por cima e falo, opa, esse tem Cristo no meio, bora lá. E leio, e nossa, quando você começa a ver a história, é muito interessante. Inclusive, eu comprei um romance, mas eu vou ler só em dezembro, porque vou falar de novo do Frutíferas, que é uma plataforma que eu faço parte, onde a Francine, maravilhosa, ela é líder, e daí a gente tá lendo agora o primeiro livro, que é a imagem dele, né, que é um livro dela. E ela fez um romance também, que é Bem Sei Que Tudo Podes. Só que eu também só comprei porque me falaram que tem muita teologia também, é um romance, mas que tem teologia. Então, de uma parte bíblica mesmo, que ajuda e tal. Então, por isso que eu comprei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E me siga lá no Instagram, eu sempre tô postando os meus resumos, as resenhas dos livros. Você também que fica aqui no canal fica sempre de olho, porque sempre que eu termino um livro, eu faço a resenha completa dele com os resumos. Se você tiver interesse de realmente ver o que eu escrevo, o que eu acho que é importante, o aprendizado, me diga que eu te adiciono no nosso grupo, porque lá eu mando áudio de 6 minutos. Inclusive, esses dias, 2 meninas foram e eu já vi que elas saíram, porque é só se você gosta mesmo. Porque eu mando áudio de 6 minutos do capítulo, sabe? Porque eu falo, tudo esse resumo eu mando ali, contando o que eu aprendi. Então, assim, pra você ver, tem 13 pessoas, porque normalmente as pessoas não estão interessadas. Mas isso é o tipo de conteúdo que eu faço. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela sugestão. Adorei que você comentou. Eu não lembro o nome dela. Eu sou péssima, por isso que eu escrevo tudo. Eu devia ter anotado o teu nome, mas ela comentou o vídeo do último livro que eu fiz resenha. E eu achei muito legal. Por favor, continue dando dicas do que vocês querem ver. Isso me incentiva muito, porque eu faço isso pra honra e glória de Deus. Eu não quero ganhar milhões de seguidores para me ganhar dinheiro pela internet, porque esse não é o meu objetivo. Eu quero usar a internet para frutificar, como diz a Francine, para me poder passar tudo o que eu aprendo para outras pessoas. Tá bom? Então, gratidão, que Deus te abençoe e graça e paz para todos vocês.